compartilhe bons momentos. Divulgue a Rádio CPAD. www.radiocpad.com.br. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 2. Ser discípulo. Uma jornada de aprendizagem. Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, minha irmã, eu sou o pastor Tiago Brasil e essa é mais uma das nossas lições bíblicas da CPAD para a classe de jovens. Nós estamos no terceiro trimestre de 2022 e é a nossa lição Imitadores de Cristo, Ensinamentos de Jesus e dos Apóstolos. Nós vamos pensar sobre a palavra de Deus a partir da lógica do serviço, da imitação, de seguir a Jesus e seus passos, e assim seremos mais que vencedores. O nosso convite então nesta segunda lição é para aprendermos a seguir a Jesus como discípulos. O título da nossa lição é Ser Discípulo, uma jornada de aprendizagem. O que Deus deseja de nós é que nós compreendamos em primeiro lugar, e aí eu sugiro a você que você introduza assim a sua aula, que ser cristão não é um combo pronto. Servir a Cristo não é algo que você recebe e já vem pronto, num pacote fechado, sem mudanças, onde tudo é do mesmo modo o tempo todo. Não. Ser cristão é um convite a caminhar. Lembremos-nos do grande convite de Jesus, que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cotidianamente a sua cruz e siga-me. Esse é o convite do Evangelho. É o convite de uma jornada. É o convite de uma caminhada. É o convite para seguir ao Mestre. Assim como está apontado lá em Mateus 4:23, que Jesus tinha como principal tarefa caminhar e ensinar, pregar e admoestar, orientar aqueles que estavam próximos a ele. Vamos então no ponto número 1 da nossa lição, cujo título é Mais que um chamado, um retorno. E aí o subtópico 1 vai dizer, é preciso uma poderosa transformação para sermos nós mesmos. Qual é o convite de Deus para nós? Não é simplesmente para seguirmos uma jornada, mas sim para retornarmos ao plano eterno de Deus. Ora, aquilo que foi perdido lá no Éden, aquilo que foi perdido lá no início de todas as coisas, isto é, a comunhão eterna com o Pai, Deus nos convida para restabelecermos a partir de um retorno para Ele, através de uma vida que seja de transformação. E aí a gente lembra do convite de Jesus aos pescadores, que não foi um convite para mudança de profissão. Eles continuaram pescadores, mas foi para um convite de mudança de visão. Eles deveriam sim continuar profissionalmente com suas atividades, mas eles também precisavam compreender que nas atividades cotidianas eles poderiam expandir o reino. E aí é quando Jesus usa a ideia do ser pescador para ser pescador de homens. É entender que eles deveriam, dentro das habilidades que tinham, fazer algo ainda mais nobre para o reino de Deus, compreender que a vocação e o chamado deles estava também para servir a Deus o tempo todo, todos os instantes. Mas isso não vem pronto, isso é um processo, isso é algo que a gente faz cotidianamente, sempre, entendendo algo muito básico e muito fundamental. O amor nos escolheu. Não havia nada de digno nos apóstolos. Os 12 que foram escolhidos, eles eram as melhores pessoas daquela geração, eram os mais instruídos, eram os mais capacitados. Veja, se fosse você, alguém a formar uma equipe para um grande trabalho, você chamaria o explosivo Pedro? Você daria lugar para aquele de caráter duvidoso chamado Judas? Você teria entre seus amigos alguém que estava ligado a um tipo de movimento religioso cheio de conturbações e problemas?
Ora, Jesus não teve problema em associar-se àqueles 12, depois aos 70 e depois às multidões que estavam com ele. Porque Jesus acreditava no poder transformador do amor. E é isso que a gente tem que crer. Caríssimo educador cristão, o convite do Evangelho é para isso. É para que nós sejamos capazes de demonstrar aos nossos jovens que o amor pode transformar tudo. Não importa o que aconteceu, não importa de onde eles vieram, não importa as marcas que a vida fez na história deles, o amor os transforma. Se Deus foi capaz de transformar a jornada daqueles que lá no princípio da igreja primitiva estavam seguindo ao Cristo, Ele também é poderoso para fazer o mesmo comigo, com você, com os nossos jovens, hoje, aqui e agora. Veja, o item 3, o subtópico 3 desse nosso primeiro ponto, fala sobre o convite para viver a serviço do reino. Não houve da parte de Jesus uma explicação minuciosa do que aconteceria. O convite foi: vem e segue-me. Não houve assinatura de um contrato prévio dizendo: olha, vocês terão direito a isso, vocês receberão aquilo, e na jornada, se algo acontecer, vocês ainda podem ser ressarcidos desse modo. Não, não foi uma relação mercantil. Não era um convite para um contrato social. Era, na verdade, um chamado, uma vocação para a salvação. E diante da vocação para a salvação, o que a gente faz? Entrega-se completamente. Coloca-se de modo pleno diante da possibilidade de vivermos o amor e aquilo que o Evangelho tem para nós de melhor. A graça poderosa do Deus vivo que nos ama. O que nós precisamos entender é que toda espiritualidade que deforma as pessoas, ela é diabólica e satânica. Porque a espiritualidade do Cristo, ela é construtiva. Ela é restaurativa. Ela é uma espiritualidade que respeita o que eu sou. Que me acolhe como eu estou. E me transforma cada vez mais à imagem do Deus bendito. Ela não me oprime, ela não me controla, ela não me massacra. Ela me abraça. Ensine isso para o seu jovem, para os partícipes da sua sala, professor. Diga para eles que o amor não deforma, o amor não manipula. Leia, porque geralmente a gente faz uma leitura romântica de 1 Coríntios 13, e lembre aos seus jovens que 1 Coríntios 13 não é um texto de amor romântico, é um texto que demonstra a mediação dos dons através do amor. Sim, o capítulo 13 está entre exatamente o 12 e o 14, que tratam sobre os dons, para demonstrar que é o amor que constrói a vida cristã. E é disso que a gente precisa, de um amor que nos faz corajosos para servir ao Deus vivo todo-poderoso. O tópico 2 da nossa lição vai dizer que a vida cristã é feita de escolhas. Sim, sempre é possível escolher. Não acredite nesse modelo de evangelho determinista que amarra as pessoas em destinos que não podem ser alterados e que as encaixota de uma forma tal que elas vivem longe da liberdade que há em Cristo. Não. Em nome de Jesus, vamos lembrar que Cristo sempre quer de nós um convite. Ele sempre nos chama para uma vocação que é libertadora. E nas nossas escolhas, nas possibilidades de estar próximos de Jesus, isso sempre é por meio da graça. Só para lembrar, não somos nós que construímos as escolhas. As escolhas são dádivas de Deus, são presentes divinos. Especialmente quando nós seguimos o Evangelho. E aí quando a gente obedece à graça, segue a vontade de Deus, escolhemos sempre bem, porque escolhemos o amor do Pai. Escolhemos a graça que não tem fim. A natureza missiológica da missão, a natureza missiológica da nossa vocação, nos lembra que não é possível viver um evangelho egoísta. Um evangelho para mim mesmo. Um evangelho onde eu estou centrado em mim, preocupado com as minhas bênçãos, preocupado apenas com aquilo que é bom para a minha vida. Professora, aproveite para desmascarar esse pseudo-evangelho, que é muito mais uma indústria de formação de egoístas. Não.
construamos uma vida, construamos uma espiritualidade, levemos os nossos jovens a uma espiritualidade onde eles possam amadurecer, onde eles possam crescer, entendendo que servir a Deus é servir aos outros, que o privilégio de servir a Deus não é ter honras humanas, o privilégio de servir a Deus é ter um avental na cintura para lavar os pés daqueles que estão próximos a nós. Sim, esse é o galardão de quem serve a Deus, servir a quem está próximo de nós. No ponto 3 desse nosso tópico 2, a nossa revista, a nossa lição nos lembra que nós precisamos estar atentos e preparados para renúncias. Sim, não há evangelho sem renúncias. A boa nova que foi nos anunciada, ela aponta para a necessidade de mudança do nosso ser, para a necessidade de alteração do nosso caráter, para a urgência que nós precisamos ter em dizer não as vozes, as muitas vozes que querem nos afastar de Deus. Nós precisamos dizer não ao pecado, não ao prazer, não à vida dissoluta, não a uma vida desregrada longe de Deus. E precisamos ter coragem de dizer sim à graça, sim à santidade, sim a uma vida próxima do amor e do carinho que Deus tem para nós. Esteja preparado a renunciar. O Cristo, o Salvador, renunciou. O quanto nós teremos que renunciar? Será que os seus jovens estão preparados para renunciar? Será que se Jesus pedisse algum nível de renúncia para eles, eles teriam coragem de acolher as palavras de Deus, de acolher as orientações de Jesus? Isso é importante, construir um espaço reflexivo, onde os nossos jovens pensem que o Evangelho não é um convite à Disneylândia gospel, é na verdade um convite à negação de si mesmos e a ir mais para próximo do amor do Cristo. O ponto 3 da nossa lição fala sobre a nossa jornada ao lado do Mestre. E o que nós precisamos entender? Em primeiro lugar, no nosso subtópico 1, que é necessário segui-lo. E por que é necessário segui-lo? Porque sozinhos nós estamos perdidos. Porque sozinhos nós não chegaremos a lugar nenhum. Sozinhos o máximo que nós faremos é nos perder nos desertos da vida. É perder o tempo da espiritualidade de Deus para a nossa jornada. É necessário seguir a Ele, porque seguindo nós teremos um caminho de milagres. Nós teremos uma jornada de crescimento. Nós teremos uma história de amadurecimento próxima do Cristo que nos ama e que tem o melhor para a nossa vida. O subtópico 2 desse último ponto da nossa lição fala sobre a dinamicidade da proclamação do reino. Não dá para a gente imaginar que o testemunho de Jesus precisa ser feito na mesma forma que há 2000 anos atrás. O conteúdo é o mesmo, a forma precisa mudar. E eu devo lembrar que a forma de anúncio do conteúdo do Evangelho já mudou na igreja primitiva. Eu vou dar um exemplo clássico. Paulo entendeu que em virtude do avanço das missões, ele não podia estar mais em vários lugares. E que havia igrejas que precisavam ouvir a mensagem dele urgente. E aí Paulo teve a brilhante ideia de escrever cartas. Entenda, é o conteúdo do Evangelho sobre uma forma diferente. Enquanto Jesus não escreveu, mas pregou, Paulo, além de pregar, escreve para que a mensagem chegue onde ele não estava. Isso é a dinamicidade do Evangelho. Nós não estamos falando de inovação, estamos falando de unção. Essa é a hora de lembrar aos seus jovens que eles têm a unção de Deus para essa época, para esse tempo, e que eles não precisam se envergonhar do Evangelho, mas eles são capacitados pelo Espírito Santo para entender a linguagem, para entender o modo de falar, e quando eles compreenderem isso, eles devem fazer. Paulo compreendeu que além de pregar discursivamente, ele poderia pregar através da literatura. E assim estabeleceu-se a construção de textos no cristianismo. Paulo instala
instaura, através da sua primeira carta aos Tessalonicenses, toda uma era de ouro no cristianismo, onde a palavra começa a ser pregada por meio de cartas. Isso não é inovação, isso é unção. Qual é a unção que nós precisamos hoje? Pense sobre isso, professor. Pense com a sua sala. O tópico número 3 da nossa lição é que nós precisamos aprender no caminho. E aí nada melhor do que lembrar da tradição judaica, da sabedoria oriental, que aponta lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que aquele que está no processo formativo, que aquele que está no processo de amadurecimento, e aí a imagem lá de Provérbios 22, 6 é da criança, ele precisa ser ensinado. Mas o ensinar bíblico não é um simples apontar, mas o ensinar bíblico não é um simples dizer, é um caminhar, é um seguir, é um ir junto. É por isso que nós podemos estar felizes, porque o nosso mestre disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mais ainda, o nosso Salvador nos diz: não vos deixarei órfãos, enviarei para vós o Consolador. E eu e você podemos ter a tranquilidade que andamos junto com o Espírito Santo, que o Espírito Santo está do nosso lado, e em todas as missões nós podemos caminhar seguros, porque Deus está conosco. Sabe quem é o representante de Deus na vida do seu jovem, professora? Professor, você. Você é a pessoa que Deus escolheu para caminhar do lado dessa juventude. Muito obrigado. Louva a Deus pela tua vida. Bendito seja o nome do Senhor pelo teu ministério. E creia, você é profeta de Deus, boca de Deus, instrumento de Deus para fazer a diferença nessa geração. É com você, caminhando com você, que essa juventude vai longe. Muito obrigado por você dedicar dias, horas, tempo para servir a nossa geração. Eu concluo a nossa aula lembrando a você que nós não fomos chamados para sermos religiosos, fomos chamados para sermos discípulos de Jesus. E todo discípulo abandona alguma coisa. Não há na história bíblica um discípulo que fica como está depois que conhece a Cristo. Todos nós, todos eles na Bíblia, todos nós hoje precisamos deixar algo para seguir o Mestre. Faça a sua escolha. Siga Jesus de Nazaré. Que Deus abençoe a tua vida, que nesta semana Deus te encha de unção para que essa aula seja poderosa. Se você tem alguma dúvida, acesse o site da nossa casa publicadora. Lá tem subsídios, lá tem slide, lá tem muita coisa para somar na tua aula. Se tem uma dúvida específica e quer falar comigo, manda um e-mail para esse endereço que está aqui embaixo no nosso vídeo. Se você quer um contato mais direto na comunidade onde eu sirvo, siga @ADPBA. Que Deus abençoe a tua vida, que o Espírito Santo seja sobre você. Aprender com Jesus é sempre uma honra. Com gente como você, com professores e professoras como você, melhor ainda. Tchau, tchau. Deus abençoe a você. A paz do Senhor.